Estamos de volta para o último bloco do debate entre os candidatos a prefeito da cidade de Atibaia. Muitas pessoas acompanhando ao vivo pelo site do Jornal de Bragança Região. O Jornal de Bragança Região, que é um jornal regional, como o próprio nome diz, cobertura e distribuição em 11 cidades da região Bragantina. Os candidatos estão aqui, nós vamos para o último bloco, tema livre, nesse último bloco, que é o último e sexto. Mas só relembrando, nós já tivemos aqui nos blocos 1, os temas foram emprego, educação e habitação, bloco 3, gestão pública, infraestrutura e asfalto e saúde. E o quinto bloco, tivemos os temas enchente, creche e segurança pública. Os demais blocos foram com temas livres. Bom, sobrou aqui o nome da candidata. Se não me falha a memória, candidata, que é quem abre esse último bloco. Ana Paula, por gentileza, candidata Ana Paula Bertalter, do PMN, fique à vontade. E a senhora escolhe a qual candidato fará a pergunta. Saulo. Candidato Saulo. Candidata Ana Paula, a senhora tem 30 segundos para fazer a pergunta, tema livre, para perguntar ao candidato Saulo. Candidato Saulo, você fala muito a respeito da área habitacional, que foi, durante a minha gestão, coordenada pelo grupo do Partido dos Trabalhadores, ao qual faz parte da base do seu governo. Pergunto a você, candidato, o que você pretende fazer com as obras das enchentes para poder amenizar o impacto com as famílias que são vitimizadas anualmente? E o que você tem a dizer aos parentes da família que foi perdida durante o seu governo por falta de ações? Candidata, o senhor tem 1 minuto e meio. Candidata, lamentável a senhora querer atribuir a responsabilidade ao nosso governo pelo que aconteceu, como se o que tivesse acontecido naquele dia fosse um desejo nosso. Lamentável conseguir descer, a sua postura de descer o nível da campanha num patamar como esse, usar dessa situação, né, mexer com uma situação que machucou muito a cidade e a família e querer atribuir essa responsabilidade como se fosse um desejo do nosso governo. Infelizmente, né, não é essa postura que eu acredito que a população estava esperando da senhora como candidata na cidade. Os problemas da cidade, eles precisam ser resolvidos. Aqueles que nós não conseguimos resolver dentro da nossa capacidade orçamentária, nós resolvemos com apoio de outras esferas de governo, o governo do Estado, o governo federal. O município tem buscado na nossa gestão projetos habitacionais para atender as famílias em situação de risco, em situação de vulnerabilidade. Obras que cabem dentro do nosso orçamento estão acontecendo, a manutenção, o zelo, a limpeza da cidade. Agora, francamente, candidata, a senhora querer aproveitar de uma situação, uma tragédia daquela que aconteceu na nossa cidade e atribuir a responsabilidade pelo nosso governo num dia que choveu em 3 horas o que estava planejado para chover em 3 meses, seria muito rasteiro da minha parte atribuir todos os problemas estruturais aos governos que já passaram. Os desafios precisam ser enfrentados. Francamente, candidata, acho que a senhora foi muito mal nessa colocação. Senhora tem 1 minuto. Candidato, eu quero dizer a você que quando você prioriza obras que são importantes e esquece de cuidar do humano, do ser humano, quando você deixou de aplicar, que você tem conhecimento, você estava no parlamento, obras na ordem de 26 milhões e 600 mil, que o DAEM falou que amenizaria os impactos da enchente da cidade, com o orçamento do município que está hoje na ordem de 500 milhões de reais, você não conseguir remanejar e destinar recursos para amenizar o sofrimento dessas pessoas. Eu quero dizer, candidato, que quando você prioriza obras que não vou dizer são importantes, mas a vida das pessoas são fundamentais e deveriam ter sido priorizadas situações para amenizar os impactos até a sua solução. Eu quero assegurar que 29 milhões, secretário, quando você tem um orçamento, por exemplo, na área da comunicação, na ordem de 5 milhões, você tem uma reserva de contingência para situações emergenciais que poderiam ter sido realocadas para amenizar os impactos até a solução dos problemas. O candidato Saulo tem 1 minuto para a tréplica, candidato. Candidata, a senhora não conhece a execução do orçamento. Você só consegue executar, utilizar a reserva de contingência, aliás, ela é utilizada justamente nesse momento, se você tiver o financeiro, se você atender e conseguir atingir as metas de receita do município. Então, a senhora querer atribuir uma situação dessa ao nosso governo,
A gestão, o custo operacional administrativo da prefeitura é muito alto. A prefeitura ligada 24 horas por dia, trabalhando na saúde, na segurança, na educação, consome 95% do orçamento. Nós não temos lastro no orçamento para fazer investimento. Tudo que na casa dos 26 milhões de reais. Isso é responsabilidade do governo do Estado. Não faça, não tente enganar as pessoas querendo atribuir a tragédia que aconteceu naquele dia a uma atuação do nosso governo, porque não foi isso que aconteceu. Aliás, nós somos o único governo que tem trabalhado e tem feito esforços de projetos, de busca de recursos em outra esfera de governo para resolver os problemas da cidade, coisa que a senhora nunca fez. O senhor acabou, candidato, o senhor permanece, a candidata Ana Paula pode voltar ao local e o candidato Saulo pergunta automaticamente para o candidato Beto Tricoli. Tema, reforçando neste último bloco, são temas livres. Candidato, o senhor tem 30 segundos. Tá. Candidato, minha pergunta é uma pergunta simples. Caso, eventualmente, o senhor seja eleito, o senhor vai retomar aí no município o CURMA, o Código de Urbanismo e Meio Ambiente, que imediatamente na sua aplicação, quando logo ele foi aprovado, na calada da noite, né, em 2008, na sucessão aí do seu governo para o governo do Denning, e travou a cidade de cara 90 dias e trouxe muitos prejuízos para o nosso município. Candidato, seu tempo acabou, 1 minuto e meio. Eu concordo Beto. Que aquilo travou mesmo, né, porque não houve entendimento, não houve harmonização entre os técnicos da própria prefeitura que não queriam fazer uma legislação mais complexa e mais, de certa forma, que articulava e pretendia resolver os problemas de conflitos ambientais com conflitos de qualidade de vida e urbanismo, né? Eu acho que vocês fizeram o que queriam fazer, né? Eu acho que hoje a cidade está sem regramento quase nenhum para determinadas situações, mas eu tenho tido conversa com muita gente, assumido inclusive compromisso. Nada será feito sem uma boa conversa, sem um bom debate. Não acredito que tem que mudar regra nenhuma, até porque eu quero ver primeiro, quero entrar na prefeitura e ver o estrago que foi feito com a aprovação de loteamentos em áreas onde não tem infraestrutura nenhuma e não foi exigido contrapartida, né? Onde não há exigência sobremaneira sobre aquilo que eu me referi ao candidato, de que fez conjuntos habitacionais sem prever infraestrutura social. E, de novo, está se aprovando uma série de coisas, e se aprovou, sem o planejamento da infraestrutura social e das expansões. O candidato fala de milhões e milhões e milhões de investimento, mas não temos tido um litro de esgoto a mais tratado no seu governo. Não tivemos, né? E aí, então, eu acho que o problema é tão grande na cidade que não temos que falar de CURMA. 4 anos para consertar o desplanejamento que o senhor acabou, provocou. Candidato, 1 minuto, Saulo. É engraçado o candidato falar da dificuldade de aplicar a lei, porque o senhor foi o secretário que assumiu no começo do mandato do Denning, né, o secretário de Urbanismo e Meio Ambiente, que teria por obrigação fazer a aplicação da lei ou pelo menos chegar a um entendimento com a cidade do que a lei representava ou, né, o quanto ela poderia melhorar, coisa que não aconteceu no município. Tanto que teve uma resistência muito grande, nós tivemos diversos prejuízos no município, empresas que procuraram Atibaia para se instalar não conseguiram, regiões importantes com potencial foram inviabilizadas, a cidade perdeu aí na nossa contabilidade 10 mil empregos diretos, só não sentiu porque o país vivia um momento diferente, viabilizaram e descaracterizaram regiões consolidadas na cidade, a verticalização aconteceu para quem às vezes era muito próximo ao senhor, quem era muito seu amigo, né? Então nós fizemos todo um trabalho de revisão nessa legislação e hoje a cidade tem sim um ordenamento, um regramento, a cidade está normatizada e aberta para o desenvolvimento. O tempo acabou, 1 minuto. Pois é, né? Para quem quiser acreditar, acredite, né? Na verdade, primeiro que eu não assumia, eu assumi no 4º mês do governo do Denning, né? A Câmara debateu os 4 primeiros meses sem a minha participação, né? Buscando bloquear e impedir a aplicação daquilo, né? E eu volto a dizer, aquele conflito foi um conflito que não tem que se repetir, né? Não tem que se repetir. A gente tem tanto problema na cidade, né? Que não vale a pena ficar mexendo nesse tipo de situação agora, porque nós vamos ter que consertar os descalabros causados por essa administração. Agora é assustador, né? Um candidato que tem o cargo, que tem números na mão, dizer que deixou de criar 10 mil empregos. Isso é estelionato de fala. Isso é estelionato de fala. 10 mil empregos.
né? Não tem noção de análise da política de geração de emprego no país e na nossa região. O tempo do candidato acabou, o candidato Beto continua aqui, a candidata Ana Paula, por gentileza, pode se dirigir para responder a pergunta de tema livre, que quem fará é o candidato Beto Trícoli. O senhor tem 30 segundos, fique à vontade, candidato. Ana Paula, o candidato Saulo não respondeu a questão do que ele gastou, do que o governo dele gastou com publicidade. E que no momento em que a gente tem problemas na saúde, né, ele responde um processo que pode inclusive dar danos e cassação, porque gastou mais de 200 mil num único anúncio na Rede Globo, em horário nobre. Ele não respondeu, né? Eu queria entender o que a senhora acha desse critério que ele usa para gastar dinheiro. O tempo do senhor candidato, a candidata tem 1 minuto e meio para a resposta, candidata. Eu posso assegurar, candidato, que na nossa gestão nós vamos utilizar os meios das redes sociais para poder economizar gastos com publicidade. Nós vamos reduzir o montante hoje destinado para a área de comunicação para poder utilizar nas áreas prioritárias, áreas de saúde, educação e tantas outras. Nós faremos uma gestão porque a população hoje tem de forma orgânica condições de saber online aquilo que o governo publiciza nas redes sociais. Nosso município pode muito bem ter uma página e municiar, alimentar com as informações institucionais do que está fazendo. E pode, com toda certeza, economizar um valor significativo que, sendo realocado aonde realmente precisa, para amenizar o sofrimento de todas aquelas pessoas que hoje precisam de remédios, precisam de médicos e de especialidades que não têm por falta de prioridade, sob o argumento de falta de recursos, o que é um absurdo. Como priorizar um valor tão alto, tão elevado, quando o feijão com arroz de uma administração está deixando a desejar? Nós precisamos revisitar essas prioridades e fazer com que a população seja priorizada e as pessoas que precisam das políticas públicas de qualidade tenham acesso e sejam respeitadas. É isso que faremos. 1 minuto, candidato. Eu quero dizer que o candidato que é prefeito, né, decidiu gastar mais de 200 mil reais num único anúncio na Rede Globo. E eu quero afirmar que a impressora de raio-x está quebrada, o autoclave está quebrado, falta de pirona em farmácia. Eu quero afirmar que quem tem diabetes está usando seringa mais de uma vez, que estagiários estão tendo que levar luva, equipamento para poder fazer o seu estágio dentro da Santa Casa, né? Isso é realmente muito complicado, né? Ele prefere falar números que gasta, mas ele não justifica porque gasta errado ou porque ele prefere se autopromover, né? Ele responde um processo por isso, né? Ele está respondendo na justiça, e a justiça eleitoral, é crime eleitoral, né? Ele não reconhece que foi afastado 4 meses, né? Porque houve sim, certo? E já verificado o superfaturamento no valor do aluguel do fórum. Candidato, seu tempo, a senhora tem 1 minuto para a tréplica. Dentro dessa leitura, eu quero assegurar, os nossos gabinetes estarão abertos. Na nossa gestão, a fiscalização parlamentar acontecerá. Nós respeitamos a missão institucional do parlamento e é fundamental que ele possa fiscalizar o prefeito e toda a sua equipe de governo para evitar que situações como essas continuem acontecendo. Queremos que os vereadores possam trazer as demandas da comunidade, que possam identificar essas falhas que podem comprometer a qualidade de vida e até a vida da população que necessita dos serviços públicos funcionando. Jamais no meu governo eu vou priorizar obras esquecendo das pessoas. O meu perfil humanista jamais permitiria que esse tipo de situação continue acontecendo na administração. Farei gestão de políticas públicas priorizando o que é fundamental, o que é essencial. E a saúde não pode ser prioridade só no campo do discurso. Acabou. Nós estamos no final do último bloco. Eu vou pedir para que o candidato Beto e a candidata Ana Paula voltem aos seus respectivos locais. Nós vamos fazer o sorteio, né, da ordem daqueles que farão as considerações finais. Por gentileza, pode se sentar. Eu quero antes fazer
Eu quero antes fazer aqui uma colocação. A assessoria do candidato Saulo Pedroso solicitou direito de resposta com relação à fala do candidato Beto Trícoli, quando ele diz estelionato de fala. O candidato terá então 1 minuto, foi deferido pelo nosso jurídico o direito do senhor de resposta. Pode se dirigir aqui, candidato. 1 minuto o senhor tem. Eu queria aqui novamente reforçar o momento que nós estamos vivendo e o jeito que cada um tem de fazer política, de argumentar sobre a cidade, de falar sobre as propostas que tem. Nosso governo tem sido um governo pautado em muito trabalho, em muita proposta, de continuidade das ações significativas que nós conseguimos e conquistamos ao longo do tempo, né? E o jogo político, a característica das pessoas que fazem parte, né, desse ambiente político na cidade é de jogar palavras ao vento, né, de fazer acusação, de fazer ataques e sem comprovar. Como eu disse aqui no bloco anterior, apenas dos 3 candidatos aqui, apenas um tem uma condenação, uma comprovação na justiça e não deveria nem estar aqui no debate. Não deveria estar aqui porque foi condenado pelo Tribunal de Justiça pelos erros que cometeu ao longo da sua administração. E como eu disse, a diferença entre o ficha limpa e o ficha suja, o ficha limpa é absolvido, o ficha suja é condenado. Mas a nossa campanha continuará sendo propositiva, sem mentiras, como está acontecendo aqui. Seu tempo acabou, pode sentar-se. Eu quero mais uma vez agradecer aos leitores do Jornal de Bragança Região, aos internautas que estão acompanhando esse debate pelo site jornaldebraganca.com ou .com.br. Este debate está sendo promovido pelo Jornal de Bragança Região, como eu já disse, jornal com cobertura e circulação em 11 cidades da região bragantina. Nós já tivemos aqui bloco 1, 2, 3, 4, 5 e este, o último bloco. Eu vou mostrar aqui aos candidatos os nomes. Saulo, seu nome vai para o sorteio, para as considerações finais. Candidata Ana Paula. E, por último, vamos lá, candidato, tudo na maior transparência, candidato Beto Trícoli. Os candidatos, eu tenho só uma informação, o nosso jurídico, a assessoria do candidato Beto Trícoli solicitou direito de resposta com relação à fala do candidato Saulo há pouco. E nós, sobre as condenações, nós estamos analisando, o jurídico está analisando. Eu vou fazer o sorteio enquanto isso. Já tem informação, o candidato foi indeferido o pedido, não houve citação de nome, é isso? Vamos lá ao sorteio. O jurídico está me passando a informação. O candidato não citou nome e as informações podem chegar, pode continuar enquanto eu faço aqui o sorteio. Candidato, o senhor aguarda um minutinho aí. O primeiro candidato, então, que fará as considerações finais, Saulo Pedroso. O segundo candidato ou candidata será a Ana Paula Beatalter. E, por último, o candidato Beto Trícoli será o terceiro a fazer as considerações finais. Lembrando que, vamos lá, cada candidato, primeiro será aqui o Saulo, né, para a gente organizar, Ana Paula e Beto Trícoli. Candidato Saulo, então, o senhor tem 2 minutos para suas considerações finais. Só um minutinho, candidato, eu vou pedir. Se acaso o departamento jurídico quiser fazer alguma recolocação, estamos à disposição enquanto o candidato Saulo faz as suas considerações finais. O senhor tem 2 minutos. Bom, gostaria de agradecer aqui o Jornal de Bragança pela organização do debate, um debate transparente, um debate sem nenhum tipo de contaminação política, muito bem organizado, pactuado entre a assessoria de todos os candidatos. Agradecer aqui a presença do candidato do PV, o Beto, da Ana Paula, agradecer a você e parabenizá-los pela condução do debate, dizer e reforçar aqui da nossa disposição de poder continuar trabalhando pela nossa cidade, numa gestão pautada em avanços significativos, em avanços importantes para regiões que ficaram ao longo do tempo
abandonadas no nosso município. O nosso governo olha pela cidade de uma maneira equilibrada, olhando por Atibaia como se ela fosse um grande e único bairro, proporcionando qualidade de vida em regiões que há bom tempo esperam aí uma atenção especial do nosso governo. Nossa campanha tem sido uma campanha pautada nas propostas, uma campanha onde nós respeitamos os nossos adversários, respeitamos o nosso eleitor, respeitamos o munícipe, uma campanha onde nós procuramos levar a nossa mensagem, que é uma mensagem de trabalho, uma mensagem de dedicação, né, de comprometimento de toda a nossa equipe, para que a gente possa continuar proporcionando avanços no nosso município. Atibaia é uma cidade que tem um potencial enorme, uma cidade que está bem localizada, uma cidade que tem recebido aí muitos recursos e investimentos importantes, avanços significativos na prestação de serviços na área da educação, na área da saúde. Ainda há muito desafio pela frente? É claro que há. Foram 3 anos e meio de trabalho, né? E nós temos aí a oportunidade de ter mais um mandato, de que a gente continue trabalhando, né? Entregando e conduzindo a cidade ao nível e ao patamar de qualidade de vida que a nossa população deseja. Obrigado a todos aqueles que nos receberam nesse período eleitoral em suas residências, onde nós pudemos aí falar um pouquinho do nosso governo e discutir, né, as boas propostas e tudo aquilo que a gente ainda pretende fazer para a nossa cidade nos próximos anos. Muito obrigado. Muito obrigada ao candidato Saulo Pedroso. O senhor pode se sentar. A candidata Ana Paula pode se dirigir aqui. Candidata, a senhora tem 2 minutos. Fique à vontade, o tempo é todo da senhora. Bom, muito obrigada à organização do jornal, obrigada por hoje ter podido, né, ter a democracia completa para que a população pudesse ouvir e poder decidir com mais consciência as propostas, ideias propostas pelos candidatos do município de Atibaia. Quero aqui dizer a vocês que me preparei ao longo de 10 anos, me formei em Direito, me especializei na mesma área, estive 10 anos entre Prefeitura e Câmara Municipal, sou ficha limpa, não tenho nenhum processo por corrupção e nunca terei. Eu jamais desonraria a criação simples dos meus pais, mas que muito edificou os meus princípios. Eu jamais deixaria de dar bons exemplos aos meus filhos. E quero dizer a vocês que me preparei para poder fazer sacrifícios, para poder resgatar a boa imagem da nossa cidade, dar mais dignidade à população, fazendo uma gestão compartilhada, que vai exigir, com toda certeza, uma maior disposição do Poder Executivo do município para dialogar com a comunidade. Durante todo esse caminho que tenho ouvido e constatado inúmeras situações que em pleno século XXI é desumano estar acontecendo na nossa cidade. Eu me preparei para representá-lo e para honrar o seu voto com serviços de qualidade. Nós queremos imprimir em Atibaia uma gestão de políticas públicas eficientes, voltadas a resultados pelo mérito dos profissionais que vão ocupar, valorizando os servidores de carreira, que muitos estão preparados há anos, aguardando uma oportunidade para poder mostrar para a população que ainda é possível fazer uma administração séria e honesta na nossa cidade. Ficam aqui os meus agradecimentos aos internautas e aos munícipes de Atibaia. Tempo da candidata, muito obrigada. Candidato Beto Tricoli. Por favor, candidato, o senhor tem 2 minutos também para fazer as suas considerações, candidato. Olha, quando eu fui prefeito a primeira vez, né, eu tinha me preparado, fiz curso de gerente de cidades, fiz escola de governo, tendo cursado arquitetura e urbanismo. Depois disso, eu fui deputado, enfim, fui com muito orgulho poder representar nossa cidade, nossa região, né? Ocupei recentemente um cargo no governo Alckmin e eu posso dizer que a gente está nesse próximo mandato, a gente quer efetivamente trabalhar para harmonizar a cidade, para fazer a cidade resgatar a imagem que ela sempre teve, de uma cidade que tem o melhor clima do mundo, que tem da flor e do morango, e não ficar sendo associada a más notícias, não é? Do ponto de vista pessoal, eu posso dizer para você que eu acho que a gente evolui pessoalmente, né? Eu quero fazer um governo que a gente possa realmente somar as pessoas, compartilhar as dificuldades, né? E fazer com que a gente avance nos desafios que temos que fazer no momento que há muito desemprego, muita insegurança, né? E muita corrupção, né? Como é que a gente vai combater isso?
né? É unindo a cidade, é falando a verdade. A gente precisa falar a verdade, né? E eu posso garantir para você que eu nunca... Vocês sabem o quanto eu já fui atacado. Quem está me ouvindo aqui é de Atibaia. Sabe o quanto eu já fui atacado, o quanto eu fui acusado injustamente. Não é? De novo está acontecendo isso, gente. Para. Não é, não é possível. Não é? Eu nunca fui afastado, não é? Nem por corrupção, nem por propina. E eu não tenho condenação. Não é? Na verdade, o que tem é processo em andamento. E é sempre por questões administrativas. E nós, efetivamente, vamos criar mecanismos de combate à corrupção efetiva, para ter mais transparência. Como já tivemos no passado, ouvidoria e orçamento participativo. Agora a gente quer criar uma controladoria, né? A gente quer criar a participação, né, efetiva da comunidade. O tempo do tá senhor bem? Acabou. Obrigado. Nós é que agradecemos. Peço para que o senhor se sente, para nós encerrarmos este debate entre os candidatos da cidade de Atibaia, realizado pelo Jornal de Bragança e Região. Eu quero aqui agradecer primeiramente a todos os candidatos. Muito obrigada, candidata Ana Paula Bertalter, do PMN. Candidato Beto Trícoli, do PV, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada, candidato Saulo Pedroso, do PSB. Agradeço e faço questão aqui, candidatos, de enaltecer o nível desse debate, o alto nível, podemos dizer assim, sem ofensas, né? E que isso se torne realmente comum entre os debates que a gente sabe que existem, e o Jornal de Bragança e Região vem com essa proposta de debater ideias, de troca de ideias, e isso nessa noite aconteceu, e a gente tem certeza que para você, eleitor de Atibaia, internauta, foi um debate realmente muito produtivo e muito útil. A eleição está aí, é dia 2 de outubro. Nós agradecemos, então, a todos vocês mais uma vez e agradecemos também à equipe do Jornal de Bragança e Região pelo empenho na realização e produção desse debate e também a toda a equipe da BMB Comunicação. Lembrando que nós também tivemos uma importante parceira nesse debate, que é a FAAT, Faculdades de Atibaia. E eu quero agradecer também aos seus assessores que estiveram aqui, mantiveram em silêncio, o debate transcorreu com uma maior tranquilidade. Este debate ficará depois disponível também na internet para que as pessoas possam assistir, inclusive eternizando esse debate, né? Então, mais uma vez, obrigado. Obrigado ao nosso departamento jurídico, através do Dr. Enzo Montanari, que esteve presente, e a todos que acompanharam. Desejamos uma boa noite e boa eleição a todos vocês. Muito obrigado, candidatos, mais uma vez, e nós ficamos por aqui.